começando pela TV Nova Nordeste o programa Políticas, um espaço dedicado a conversas sobre fatos e ideias em Pernambuco. As entrevistas giram em torno da ciência, do comportamento, da política, da economia. Hoje vamos falar sobre moda, mas não da forma como ela é entendida comumente, como uma atividade frívola, uma atividade puramente comercial, onde as pessoas querem só ganhar dinheiro com aquelas criatividades totalmente absurdas que a gente vê nesse desfile, né? Aqueles modelos magérrimos, famintos. Mas não, a moda como um conceito social, adaptado a cada fato histórico em que a sociedade planetária passou. Né? Então a moda acompanha o conceito de história. Quem vai falar sobre isso é a jornalista e escritora Mônica Ayub. Ela escreveu um livro excelente chamado Estilo e Atitude. Esse livro, com ilustrações, aponta esse conceito de mudanças da moda em relação à história. Se vocês tiverem em casa a coleção de livros chamado A História da Vida Privada, vocês vão ver que a vida privada, no caso, a moda, sofre muito a influência do dia a dia da política, do dia a dia do que se passa na economia local. Bem, Mônica, muito interessante seu livro, eu já dei uma olhada e vi que ele retrata bem essas mudanças desde o século XIX ao século XXI. Exatamente. Estilo e atitude. O que é que você quis fazer com esse livro? Qual foi sua intenção ao produzir este livro? Pegando o que você disse, né, a moda, essa coisa que a gente vê, as pessoas acharem que é fútil, que é frívolo, eu quis exatamente mostrar que não é. Por quê? Porque ela é um reflexo do que a gente vive, dependendo do momento da história. Então, o livro começa com um passeio histórico. E a gente percebe que o lado econômico é muito contundente no que diz respeito à moda. Evidentemente, a política também. Eu passo muito levemente na política, porque política é um assunto polêmico e o livro não teria 240 e tantas páginas, 250, mas sim 800, 900 páginas, não era o caso. Então, o que é que eu pego? Eu pego o lado mais histórico, econômico e comportamental. E a gente percebe isso claramente, a gente percebe, principalmente, que é forte, na época que antecede a Primeira Guerra, né, que houve a Revolução de 1914, logo depois veio a de 1917 dos russos. Então, essa conturbação fez com que os anos 20 fossem considerados uns anos loucos. As pessoas queriam se livrar desse problema todo de guerras, de pouco dinheiro, de inflação alta, e já caminhando para uma Segunda Guerra. Isso tudo se reflete na moda, porque a moda nada mais é do que um reflexo. Ela é um comportamento que reflete tudo aquilo que está acontecendo, até os dias de hoje. Por exemplo, como você retrata aqui o início do século XX, o final do século XIX, as mulheres e os homens se vestiam de um modo muito formal, né? As mulheres com roupas compridas, espartilhos bem compactos, manga comprida até o pescoço, com blusa até o pescoço, os homens de colete, paletó, isso gravata. Nos trópicos também. E isso a gente pode até registrar, como você registrou bem, aqui a gente certamente tinha uma temperatura mais amena. E o que foi que deu na cabeça deles para passar desse formalismo, copiando o que acontecia na Europa, para um tipo de vestimenta mais tropical, um tipo de vestimenta mais adaptada aos trópicos? Foi uma espécie de consciência territorial de onde se vivia? Não, na realidade não é uma questão territorial. É uma questão de você deixar de imitar. No início do século XX, final do século XIX, início do século XX, tudo era voltado para um foco histórico que era a era vitoriana. E nós estávamos estreitamente ligados ainda a Portugal, apesar de não termos mais
o Império, mas estávamos aqui muito ligados e, consequentemente, à França e os costumes europeus. Então, as mulheres viviam desmaiando do sexo frágil, mas porque o espartilho era tão apertado que se você fizesse uma respiração um pouco mais longa, você caía do calor. O que acontece? A partir da década de 60, a gente começa a ter estilistas brasileiros que ainda copiam um pouco, mas começam a mudar esse conceito. É quando, na realidade, a gente começa a ter o tropicalismo, que vem também da história da música, com a Tropicália, o tropicalismo, Gilberto Gil, da Bahia. Então, isso tudo começou a modificar e a trazer um colorido mais tropical. Né? Aproveitando, vamos dizer assim, a nossa luz, a gente começa a ter uma moda mais voltada para o nosso clima. Tá? Mas dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto econômico também. Por quê? Porque nós estávamos passando num regime muito difícil, que foi o regime da ditadura, tá? As coisas eram muito mais apertadas economicamente, então você tem um tropicalismo, tá? Com menos roupa, menos pano, o que facilita a vestimenta de todo mundo. Então isso virou moda. Exato. Dentro desse mesmo período tivemos o quê? Aquele vanguardismo inglês com a mini saia, com roupas mais coloridas. Isso daí de que jeito influenciou aqui nós nos trópicos? A gente ainda tem essa influência muito forte, porque tudo isso começou com o movimento hippie. Né? Foi a década de 60, uma década extremamente marcante, porque você teve o início de convulsões sociais, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, com os movimentos de esquerda, quanto na Europa. Tá? E essa roupa era uma roupa protesto, era uma moda que deixava de lado tudo aquilo que estava estabelecido. E com uma pegada muito forte da cultura indiana. Por quê? Porque a roupa indiana é mais leve e a roupa indiana é mais barata. E aí isso vem até os dias de hoje, com os movimentos veganos, sustentáveis, alternativos. Isso tanto na moda quanto na saúde. Vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa com a jornalista e escritora Mônica Ayub. Ela escreveu esse livro, Estilo e Atitude, sobre a moda do século XIX ao século XXI. Vale a pena conhecer. Até já!